Tá. Aqui, né? Seria interessante a gente deixar o debate. Eu estou me programando aqui para deixar meia hora para a gente discutir, tá bem? Então, eu acho que vocês podem desligar os microfones e aí, na hora do debate, habilitar os microfones e as câmeras, tá? Câmera. Eu não sei como que eu tiro a minha imagem, que é a câmera. Se vocês puderem me orientar. Como é que é seu, Embaixo. como é que é seu nome? Você starta o vídeo, Guilherme. Guilherme. Ao lado do microfone tem uma câmera de vídeo. Aí você clica nela que para. Tá? Tem o microfonezinho e tem a câmera, tá? Obrigado, obrigado. Gente, mas não é bom ficar vendo a carinha de todo mundo? Pode. A gente se câmera sente meio pode. solitário. Tirar só o microfone. Peraí, já vem. Não aparece. Estou só me organizando aqui. Um minuto. Bom, podemos começar? Estão me ouvindo bem? Sim, ouvindo bem. Ok. Bom, o tema do seminário... Gente, por favor, tirem, porque eu posso mutar, posso tirar os microfones, mas vocês podem habilitar, entendeu? Então, por favor, entrem na sala com os microfones desligados, porque dá uma interferência aqui e fica ruim, tá? Aí a gente habilita ao final, na hora do debate, ok? O tema do seminário esse ano é o funcionamento do significante e seus efeitos. Essa foi a maneira que a gente conseguiu para iniciar o trabalho esse ano, né? Eu acho que é a maneira como a maioria de nós está fazendo para poder dar continuidade aos trabalhos, inclusive as análises, né? As tecnologias agora vão entrando, vão se constituindo, e a gente vai ver a ciência explodir como técnica, em função desse momento. Por favor. Posso entrar? Não. Aqui. Eu já falei. Quando forem entrar, por favor, tirem o microfone, tá? Dá muita interferência. Bom, estava falando sobre esse dispositivo, né, da gente fazer o seminário à distância, e assim a gente tem feito na clínica também, grande parte dos analistas. É um tema que tem sido bastante debatido. Semana passada, por exemplo, teve um debate sobre isso, organizado pelo Félix Morales, entre alguns membros da Apola e outros analistas de fora também, que está disponível no YouTube, eu recomendo, bastante interessante, com a participação, Félix organizou, com a participação de Alfredo Edelstein, Bruno Bonoris, Martin Krimkiewicz, da Apola, Mauro Milanaccio, da Itália, Helena, esqueci o sobrenome dela,
da Espanha, e do Brasil, Ricardo Goldenberg. Está disponível no YouTube, bastante interessante, e tem 1000 coisas acontecendo e debates entre analistas acerca desse tema, né? Bom, esse é o terceiro seminário que Karime e eu conduzimos, né? E o segundo como atividade da Apola. É o segundo ano da Apola Brasília. A Apola é uma sociedade psicanalítica internacional que funciona a partir de um programa de investigação científica cujo objetivo fundamental é favorecer o advento da psicanálise com um espírito científico. Conta com várias sedes e representações em vários países. E, bom, vocês podem... A Apola quer dizer abertura para outro Lacan, e vocês podem ter mais informações sobre esse funcionamento no site da Apola. Inclusive, existe uma modalidade de participação, que é a de membro aderente, que além das atividades aqui em Brasília, essa que vocês estão participando, vocês podem acompanhar, tá? Deixa eu ver que tem microfone aí ligado, gente, por favor. Estou tentando mutar, tá? Os microfones e as câmeras, ok? Não tem como aparecer. Bom, além dessa atividade, que é o seminário, a Apola Brasília tem outras atividades, como que aconteceu o ano passado, que são os espaços de investigação, onde as pessoas, e aí fica um convite para vocês todos, né, apresentarem os temas que estão estudando, ou os temas que estão investigando, e a gente pode fazer através desse dispositivo mesmo. E o seminário da Luciana Crissac, sobre o seminário 1, que encerrou o mês passado, né? São as outras atividades que a gente está tentando implementar aqui. Acho que o ano passado funcionou bem, além do seminário que Karime e eu conduzimos. Bom, o tema dessa aula e das próximas 3 será a linguagem como estrutura. E o caminho que eu elegi para entrar nesse tema pode parecer um tanto estranho para vocês, imagino que sim, mas que eu, se tiver algum sucesso em apresentar o que eu pretendo apresentar para vocês, eu aí sim terei justificado o meu tema, né? A minha porta de entrada. Qual é a porta de entrada? É o estilo de Lacan, tá? Eu pretendo justificar ao longo da minha fala por que eu escolhi abordar esse tema da linguagem como estrutura por aí. Bom, antes de entrar no mérito, eu quero fazer uma pequena, super breve introdução sobre a linguagem e como Lacan aborda o tema da linguagem, e eu vou utilizar para isso a classe do dia 26/6/73, do seminário 20, que foi a que eu indiquei para vocês na bibliografia, tá? Tudo que eu vou falar aqui sobre isso está lá nessa aula. Se vocês leram, vocês vão conseguir reconhecer bem, tá? O que Lacan diz ali? Que a linguagem, para ele, não é uma ferramenta de comunicação. E aí eu recorro a uma citação. Eu vou mostrar para vocês, vou tentar dividir a tela e mostrar a citação para vocês acompanharem melhor, tá? Não. Espera aí, pessoal. Aqui. Vocês estão vendo? A primeira citação, a linguagem é o esforço para dar conta de algo que não tem nada a ver com a comunicação. Sim. E que é o que chamo de Lalang.
tá? Como é que volta a imagem aqui? Ah, bom. Ah, não, eu tenho que parar. Gente, desculpa, eu tô penando, aprendendo a usar o instrumento. Como é que eu paro de dividir a tela aqui? Não tá aparecendo? Aqui, stop share, aqui. Ok, foi. Eu acho que vai ser muito complicado eu ficar passando as citações aqui para você. Vai demorar demais. Bom, a linguagem, retomando, tá? A linguagem é o esforço para dar conta de algo que não tem nada a ver com a comunicação e que é o que chamo de lalang. Lalang é um neologismo lacaniano e que é traduzido nas versões em português para a língua, que é o artigo a mais língua juntos. Tá? Eu aqui vou usar lalang para não dar confusão, porque quando a gente fala fica muito confuso. A língua escrita dá para a gente entender perfeitamente que trata-se de um neologismo, mas na fala e tudo junto fica indiscernível, tá? Por isso eu vou usar lalang. Então, o que Lacan está dizendo aí? Que a linguagem é o esforço para dar conta de lalang. O que é lalang? Lalang designa a relação de cada um com a língua materna. É o assunto, o tema, o questionamento que cada um de nós tem com sua própria língua, com a língua materna. É como cada um lida com ela. Lalang não é a língua materna, tá? É a relação particular que cada um tem com ela. É a operação que cada um tem que fazer com a própria língua. Lalang, então, não é algo enunciativo, não é algo que eu diga. É o problema, é o vínculo que eu tenho com a língua materna. Por exemplo, quando a gente se pergunta, e as crianças fazem muito isso, né? Por que tal coisa chama tal coisa? Por que edifício chama edifício? Tem microfone interferindo, por favor, tirem os microfones. Por exemplo, quando a gente se pergunta por que tal coisa chama assim e não assado, né? Por que tal coisa tem tal nome? Por que alguém chama uma avó de voinha e a outra avó de vó? Isso é Lalang, tá? Então, Lalang se situa na fronteira entre a linguística e a psicanálise. Segunda citação. Eu vou tentar mais uma vez, tá, gente? Se for me demorar demais, eu desisto desse troço. Segunda citação. Segunda. Se disse que o inconsciente está estruturado como uma linguagem, é porque a linguagem, antes de mais nada, não existe. Isso é radical, hein? A linguagem é o que trata de saber aquilo que concerne a função de Lalang, também no seminário 20, a mesma classe, tá? E a citação número 3. A linguagem, sem dúvida, está feita de Lalang. É uma elucubração de saber sobre Lalang mesma, mas o inconsciente é um saber, um savoir-faire com Lalang. O que se sabe fazer com Lalang ultrapassa e muito aquilo que se pode dar conta a título de linguagem. Tá? Então, retomando essas duas citações, a linguagem seria a pluralidade das Lalangs, ela em si não existe, e o que verdadeiramente existe é Lalang. A linguagem, então, é hipotética para Lacan. O português, o inglês, o francês são uma elucubração de saber sobre Lalangs, sobre esse conjunto de relações particulares que cada um mantém com a língua materna. Tudo isso, esse conjunto de relações particulares, esse conjunto de Lalang, né, pode se comportar como um uno, como se fosse um enxame, né? Esse zum de Lalangs, né? Como se fosse um enxame. Agora, a língua não é, a linguagem é hipotética, mas a língua não é hipotética. Tá? Retomando, então, o inconsciente é composto por Lalang. O inconsciente é um savoir-faire, é um saber fazer com Lalang. É um saber que está radicado em Lalang, mas que me escapa. Tá? Ou seja, escapa ao ser falante que a língua lhe produza um efeito.
E por isso mesmo, porque ele escapa, não pode ser validado, esse efeito não pode ser validado pela linguística, e é disso que trata a psicanálise. Lalang, então, nos afeta. E os efeitos de Lalang em nós são os afetos. Isso está nessa mesma aula. O efeito de Lalang sobre mim, na forma dos afetos, é o gozo. Ou seja, aqui tem algo interessante da gente pensar na direção de Lalang e de gozo. Quer dizer, Lalang seria a pergunta que eu dirijo à língua materna. Tá? Isso é Lalang, é um vetor que vai de alguém para a própria língua, como pergunta, como questionamento. E o retorno disso, a réplica disso, é como Lalang nos afeta, que seria para Lacan o gozo aqui nessa aula. Tem outras concepções de gozo, nós não vamos entrar nisso, mas aqui o gozo seria essa réplica, né? Como Lalang me afeta. Então, Lalang é a pergunta que eu dirijo à língua materna e o retorno, a réplica, são os afetos. É como isso me afeta, que é o gozo. Quarta citação. Deu de novo aquele problema. Estou fazendo alguma coisa errada. Lalang nos afeta, antes de mais nada, por tudo o que ela comporta como efeitos, que são afetos. E se pode-se dizer que o inconsciente está estruturado como uma linguagem, é muito precisamente enquanto esses efeitos de Lalang, já aí como saber, vão muito além de tudo o que o ser falante é capaz de articular como tal. Seminário 20 também. Bom, a linguagem, então, seria um objeto abstrato que unifica toda a Lalang em algo hipotético, que pode ser estudado pela linguística. E o inconsciente é o saber fazer, no caso a caso, um saber que possibilita operar com Lalang. Por exemplo, lá em casa, chocolate valia ouro. Chocolate era guardado no cofre. Então, chocolate vale ouro, né? Ou um outro exemplo, quando alguém diz assim, quando eu tenho o intestino muito preso, quando eu estou com o intestino preso, é só eu comprar um biscoito que meu pai comprava na minha infância que a coisa funciona. Onde é que acontece isso? Se não em Lalang. Tá? Um exemplo. Então, Lalang produz efeitos na gente, e efeitos que nos escapam, que a gente não se dá conta. O inconsciente diz respeito justamente a esses efeitos que escapam da gente. Bom, nosso tema, então, essas 4 aulas, será a linguagem como estrutura. Então, por que entrar no tema através do estilo de Lacan? Lacan declara, numa das 3 conferências sobre seu ensino, que está publicada pela Zahar, que essas 3 conferências estão publicadas juntas num dos livros que eu indiquei na bibliografia, chamado Meu Ensino, tá? E que os colegas aí disponibilizaram. Lacan declara o seguinte: primeiro, que seu ensino é a linguagem, nada mais que isso. Segundo, que seu ensino, que é a linguagem mesma, se transmite através do seu estilo. Terceiro, ele diz que seu ensino tinha a intenção de transmitir um estilo. Parece tautológico isso, né? Seu ensino é a linguagem que se transmite através de seu estilo, e o que esse ensino visa transmitir é o estilo mesmo. Parece tautológico, mas eu quero ver se eu consigo provar para vocês que não é. Tô mutando microfones que estão abertos, tá? O estilo, que a meu ver é a combinação do gongorismo, da sofística lacaniana e a formalização, faz parte de uma estratégia de transmissão do seu tema, que é a linguagem. Assim como também é a via através da qual Lacan procura debelar os obstáculos que ele encontrava. Tá? Então, o ensino de Lacan se encontra num impasse,
Porque ele se dirige aos analistas e encontra nos analistas mesmo o seu maior obstáculo. E aí eu vou para a quinta citação, que está na entrevista que Lacan deu a Paulo Caruso, que eu disponibilizei para vocês. Tá? Por que eu não estou conseguindo? Share. Foi. E aí eu traduzi, tá? A tradução minha, mas tem o original embaixo. Não é esse o verdadeiro... Esse aqui, ele se refere à Ego Psychology e toda a briga dele com o pessoal da Ego Psychology. Não é esse o verdadeiro adversário cultural das minhas teorias. São meus próprios discípulos. Asseguro-lhe que é com eles com quem devo lutar. Você não imagina as reações pessoais que suscitam neles meus esforços para conseguir que trabalhem e entendam algo. Os problemas dessa ordem são os que praticamente me absorvem. Levando em consideração a afirmação que Lacan faz logo na abertura dos escritos, ele cita Buffon e faz uma complementação à citação, que é a seguinte: o estilo é o homem, essa é a frase de Buffon, e Lacan complementa: o estilo é o homem a quem nos dirigimos. Levando então em consideração essa afirmação, a gente tem o seguinte, que o estilo de Lacan foi forjado pelos psicanalistas. Por quê? Porque o estilo é o homem a quem a gente se dirige. Então, seria forjado pelos psicanalistas e pelos obstáculos que Lacan localizava neles. Seu ensino tinha a intenção de transmitir um estilo, e seu estilo buscava driblar os obstáculos que seu ensino enfrentava. Aliás, num texto, A Psicanálise e seu Ensino, um texto dos escritos, Lacan vai dizer que a única formação que ele pretendia transmitir àqueles que o seguiam era um estilo. Isso é bastante forte, né? Vejamos o que é isso que era a única formação que Lacan pretendia transmitir com seu ensino, que era um estilo, e como isso se articula à linguagem e ao nosso tema, que é o nosso tema, né? O seu ensino tem algo que só se transmite através do estilo. Isso Lacan dizia, né? Nesse texto que indiquei para vocês, o meu ensino. E Lacan fazia um diagnóstico revisado o tempo todo da situação da psicanálise e dos psicanalistas. E, embora o seu ensino e estilo fossem orientados por esse diagnóstico, ele não hesita em reconhecer que fracassou. Isso está na Psicanálise Razão de um Fracasso. Bom, se seu estilo era também forjado pelos obstáculos que Lacan encontrava, vamos ver que obstáculos eram esses. O primeiro, me parece, né, e que prevalece ainda hoje, é a mística lacaniana. Então, postular que Lacan seja um enigma a ser decifrado, como faz Miller, e isso está publicado em Lacan Elucidado, que são as palestras que ele deu no Brasil, me parece que é um elemento assim fundamental, né, que contribui para a formação dessa mística, porque Lacan é um enigma que tem que ser decifrado. E isso engendra um certo modo de transmissão e de manejo dos textos. Tem um livro da Leila Perrone Moisés, chamado Inútil Poesia. Ela participou de vários seminários de Lacan. E lá nesse livro tem uma série de passagens pitorescas que engrossam e muito o caldo dessa mística. Além da mistificação da figura de Lacan, né, que a gente pode ver nessas passagens que eu vou trazer aqui para vocês, as inúmeras críticas ao seu estilo também engrossam esse caldo. Tá? Eu vou dividir a tela com vocês para mostrar essa citação do livro da Leila. É a número 6. Texto aparentemente delirante, à primeira vista inutilmente retórico, maneirista e precioso, mas jamais arbitrário. Hesitação entre o sonho e o sentido, e essa é uma referência a Valéry.
texto que diz e se diz com uma precisão pesada e medida, texto que, ao brincar com a língua, desvenda um saber e, ao mesmo tempo, o cifra na forma justa, que surpreende e encanta pelas conotações e ressonâncias. Que texto é esse, senão da poesia? Se Lacan fosse apenas um pensador, seria um mestre. Mas Lacan é um bruxo porque é poeta. Sigo a citação. Em outro momento ela diz o seguinte, que Paris tem várias cortes intelectuais, cada uma com seu astro, mas nenhum outro astro intelectual teve nos anos 60 e 70 um reinado tão carismático quanto o de Lacan. Mas os reis de outras cortes sofreram sua influência, mesmo os reis de outras cortes sofreram sua influência, ou pelo menos não puderam ignorá-lo. Todas as vezes que vi Lacan, pude presenciar reações versalhescas. Em 73, no primeiro congresso de semiótica em Milão, Lacan desfilava na galeria Vittorio Emanuele como um rei em visita a outro reino, cercado de mulheres lindíssimas, vestidas de modo extraordinário. Sua alta estatura, os cabelos brancos em escovinha e o sobretudo imponente favoreciam o desfile. Na mesma ocasião, vi um conhecido intelectual italiano mandar um de seus amigos sair pela porta de serviço, porque il dottore Lacan, prodígio e honra, estava chegando pela porta principal. E seria uma afronta alguém sair quando ele chegava. Em Paris, um amigo meu contou-me que numa reunião em que Lacan estava presente, este o chamou pelo nome em voz alta e resultado, qual foi? No resto da reunião, meu amigo ficou cercado de mulheres que de repente tinham descoberto seu encanto. Outra passagem. Às vezes, o rei se distraía com um brinquedinho privado, manipulando barbantes cheios de nós, que figuram a questão do sujeito, entre parênteses. Tá? E uma outra passagem. Nunca em volta de um ancião. Isso aqui ela está citando a Catherine Davy na revista Le Nouvel Observateur. Eu fui atrás dessa revista, mas não consegui encontrar nenhuma referência desse texto da Catherine Davy. Ela diz o seguinte: nunca em volta de um ancião os futuros sobreviventes se entredevoraram com tal apetite e com tal ausência de pretextos teóricos. Né? Agora, é interessante reparar, deixa eu tirar. Espera aí. Como é que eu tiro? Interessante aqui a gente reparar, me parece que tem, quando ela se refere aos brinquedinhos privados do rei, né? Que é ficar manipulando barbantes cheios de nós, porque isso figurava a questão do sujeito, entre aspas, parece que aqui tem uma ironia, né? Como se isso fosse assim uma idiosincrasia de Lacan, uma coisa meio esquisita que ele se dedicava de vez em quando. Né? Bom, vou tomar alguns trechos dessa citação. Né? Dono de um texto aparentemente delirante, inutilmente retórico, maneirista e precioso, bom, alguém dono de um texto assim facilmente se converte em bruxo e poeta. Né? Um texto que surpreende e encanta pelas conotações e ressonâncias, bom, só pode ser bruxaria ou poesia. Ou ainda, além de bruxo e poeta, Lacan podia passar por um dandy ou uma majestade qualquer que costumava se distrair com seus brinquedinhos privados, manipulando barbantes cheios de nós. Né? Um outro obstáculo. Lacan reconhece que o seu ensino não é para o grande público. Isso está em Meu Ensino. Se vocês leram, vão se lembrar. Né? Agora, por que não? Por que não é para o grande público? Porque a teoria lacaniana exige dos seus leitores uma operação super trabalhosa e contraintuitiva. Exige uma reformulação no modo de pensar categorias fundamentais, físicas e metafísicas. Categorias como o espaço, tempo, matéria, energia e o próprio conceito de sujeito. Daí o rechaço ao pensamento e à intelectualidade,
e o rechaço ao próprio inconsciente por parte dos analistas mesmo, dos próprios analistas, como efeito dessa metafísica influente. Ou, como chamava Lacan, né, como efeito da cretinização da cultura. No meu ensino, ele chama assim. O que quer dizer isso? Porque a gente continua pensando essas categorias fundamentais em conformidade com o senso comum, né? Submetido à influência da metafísica que impera. Agora, por que Lacan fala em cretinização da cultura? Porque a cultura dispensa a função de pensar. Porque a cultura acomoda o pensamento no arquivo morto do já sabido. Agora, como é que a mística lacaniana chegou aqui? Aqui em Brasília mesmo, lugar da nossa formação. Essa mística lacaniana tem como consequência aqui um modo de lidar com o texto de Lacan que eu vou chamar de modo histérico de ler Lacan. Que isso viralizou como um quase método. Se dizia muito, a gente escutava muito o seguinte, que Lacan a gente tem que ler histericamente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente segue lendo, né? Quer dizer que a gente vai manipulando ao infinito o sentido. A exortação que Lacan faz na abertura dos escritos, a que o leitor colocasse ali nos escritos algo de seu, redundava exatamente nisso. Aqui, né? Que me parece que são os efeitos dessa mística aqui, que era a gente se reunia para trabalhar um texto de Lacan e ficava cada um dando as suas impressões do texto. Ainda nos obstáculos, o estilo de Lacan tem algo que corresponde ao objeto mesmo de que se trata, que é a linguagem. E não dá para escapar disso, porque tem algo em seu ensino que só se transmite por essa via, só se transmite por esse estilo. Isso é uma afirmação dele em meu ensino. Tá? Quanto à questão do rechaço ao pensamento, que é super ampla e complexa, o que interessa de imediato aos psicanalistas é que, para Lacan, o pensamento começa a ficar interessante do ponto de vista do psicanalista, claro, tá? Não do ponto de vista do paciente. O pensamento começa a ficar interessante quando ele é responsável, ou seja, quando chega a uma solução o máximo possível formalizada. Tá? Enquanto esse pensamento não redunda numa fórmula, numa formalização, se possível, e aí cito Lacan em meu ensino, se possível matemática, não se vê o interesse nem a nobreza disso. Ou seja, enquanto o pensamento do psicanalista não redunda numa formalização, se possível matemática, não se vê o interesse nem a nobreza disso, desse pensamento. Tá? Esse pensamento só tem algo de interessante se ele chega a uma formalização. E a leitura impressionista ou histérica, o modo histérico de ler Lacan, não leva jamais à formalização. Ao contrário, serve à evitação dela. Uma síntese até agora. Até agora a gente tem o seguinte, o ensino de Lacan é a linguagem. O que Lacan pretendia transmitir era um estilo. Tem algo de seu ensino que só se transmite com esse estilo. Quer dizer, se seu ensino é a linguagem e isso se transmite através de um estilo, isso justifica o ponto de partida do seminário desse ano pelo estilo de Lacan. Tá? Que é a linguagem, o tema das próximas, do seminário todo. Né? Daí, a partir daí, eu quero chegar à ontologia matemática, que é o tema do próximo encontro. Linguagem e estilo estão articulados, e a gente vai ver como. Recorro aqui ao seminário 5, aula 2, onde Lacan diz que o seu maneirismo tinha uma função insubstituível. Vamos ver o que quer dizer o estilo de Lacan, o que comumente se entende pelo estilo de Lacan e o que eu proponho pensar como estilo de Lacan. Gongorismo e maneirismo é o que normalmente se entende pelo estilo de Lacan. O estilo de Lacan é gongórico e maneirista. Né? É consenso isso.
E essa é uma afirmação com a qual ele próprio concorda e justifica, em vários momentos. Contudo, o maneirismo e o gongorismo de Lacan são a forma como se apresenta a sua sofística. E quem trabalha isso é Bárbara Cassan, num livro chamado Jacques, o Sofista. Gente, tira o microfone, por favor. Espera aí, alguém que entrou. Ok. Vou ler para vocês a definição de gongorismo do dicionário Wise. O gongorismo é um estilo literário que se enquadra dentro do barroco, caracterizado por um hermetismo deliberado, emprego de palavras eruditas, afetação levada ao extremo, inversão das frases e abundância de figuras de linguagem, especialmente a metáfora. O maneirismo, que é anterior ao gongorismo, é um movimento artístico europeu de aproximadamente entre 1515 e 1610, um movimento de retomada de certas expressões da cultura medieval que se constituiu numa reação contra os valores clássicos prevalentes no humanismo renascentista. E é caracterizado, recorro ao dicionário, caracterizado por uma sofisticação intelectual exagerada e por uma busca de efeitos bizarros que já apontavam para a arte moderna. Na literatura, se apresenta como uma tendência precursora do barroco e divide com ele certas afinidades. Agora, em que medida o maneirismo de Lacan teria uma função insubstituível, tal como ele coloca no Seminário 5, segunda aula? O maneirismo responderia, entre outras coisas, a um certo fracasso do conceito. Isso está na aula 4 do Seminário 5. E para abordar o inconsciente estruturado como uma linguagem, seria necessário passar a outra forma que não a da apreensão conceitual. A concepção do inconsciente estruturado não se deixa apreender pela forma tradicional de conceituação. E aqui a gente enfrenta um problema, é uma queixa recorrente e reivindicação que a gente escuta, né? O ano passado mesmo, né? Várias pessoas, não dá para ser mais didático, não dá para trazer os conceitos assim de maneira mais didática. Justamente, não dá, né? E eu vou tentar mostrar para vocês por que não dá. O inconsciente estruturado é comandado pela trama dos significantes. Daí existem necessidades internas de estilo para entrar num campo onde os significantes comandam toda a trama. Né? E o maneirismo corresponderia a essas necessidades de estilo. Nessa entrevista que ele dá ao Paulo Caruso, Lacan afirma que o estilo gongórico, incluindo o seu próprio, é um modo de recolher, de abordar o objeto A. Seria, né? Um modo de recolher, de abordar o objeto A, que é um objeto faltante por natureza, objeto que é criação significante. Seu estilo gongórico seria um modo de aproximação de seu objeto, desde sempre faltante. Esse objeto é esquivo. Então, de que modo abordá-lo? De que modo abordar sua existência, existência, sem fazê-lo ser, sem fazer esse objeto consistir? É todo o impasse do estilo de Lacan, do ensino de Lacan e do seu estilo, naturalmente. Impasse que seu estilo procura resolver. Né? Nesse ponto, Lacan se encontra com sofistas. Ambos ocupam o mesmo lugar em relação à filosofia, que é a antifilosofia. Para eles, para Lacan e para os sofistas, o ser é um efeito do dizer. E é isso que o gongorismo lacaniano não deixa esquecer. O ser é um efeito do dizer, ou seja, o vetor do ensino de Lacan e do seu estilo vai do dizer ao ser. Tá? O seu falacer evidencia justamente isso. O falacer é um neologismo lacaniano que justamente coloca isso em primeiro plano. O ser é efeito do dizer. Por isso que não é o ser falante, é o fala-ser. A fala vem primeiro, a linguagem vem primeiro, e não o contrário. Então, a premissa de Lacan é a de que toda gênese é discursiva.
E aqui ele se encontra com os sofistas. Assim, cito a Bárbara Cassan nesse livro que comentei com vocês, é o Jacques, o Sofista. A realidade, o exterior, o ser, enfim, conforma-se no a posteriori ao discurso que efetuou sua predição. Então, parte daí o cálculo estratégico do ensino de Lacan e seu combate à ontologia, que esquece que ela mesma é um discurso. Aí, para citar Gorgias, né? Gorgias diz que a ontologia esquece que ela mesma é um discurso. Né? E acho que o estilo de Lacan não é um acidente, é um cálculo, né? Que visa justamente driblar e combater a ontologia. Numa conferência na Columbia University, e isso vocês podem encontrar no site da École Freudiana de Paris, mas foi recém-publicado uma tradução em português por Gustavo Volaco e Frederico Denis, tá? As conferências que Lacan deu nos Estados Unidos. Então, nessa que ele deu na Columbia University, Lacan afirma que é com a linguagem que a gente sustenta essa loucura de que há ser. Lacan e os sofistas partiam de um mesmo pressuposto, do pressuposto de que a linguagem faz ser. A perspectiva desde a qual Lacan aborda o seu objeto está calcada numa posição epistemológica que é anti-ontológica. Lacan parecia querer que os psicanalistas soubessem, como os matemáticos sabiam e sabem, que o objeto de seu discurso é criação do seu próprio discurso. Tá? Para Bárbara Cassan, a relação entre performance e significante define a sofística lacaniana. Eu penso que a performance de Lacan está determinada pela lógica significante, ela está rendida para essa lógica. E é desse modo que o ensino de Lacan se conserva longe da tentação reconfortante da crença no ser. O Lacan sofista se apresenta via maneirismo e gongorismo. Ou seja, a sofística lacaniana se apresenta por essas duas vias, o gongorismo de Lacan e o seu maneirismo. 7ª citação, eu não vou colocar porque é muito curtinha, acho que é fácil de acompanhar. Do Seminário 20, a mesma aula que indiquei para vocês. Diz Lacan, nada é a não ser na medida em que se diz que isso é. Daí a gente tem que o ser, a verdade e a realidade são considerados de modo totalmente distinto em relação à metafísica influente. Né? Essa diferença é notável na declaração de Lacan, também no Seminário 20, só que numa outra aula, de 21 de novembro, ele diz o seguinte, que a sua proposta foi sustentada sem recorrer jamais a qualquer substância e a nenhum ser. A substância para ele, a substância do vivido, para ele, isso está na entrevista, né, era o lógico. Esse tal de vivido se presta a todo tipo de abusos. E é verdade, a gente lida com isso até hoje. Tanto os sofistas como Lacan rompem com a lógica aristotélica, que é determinante do regime filosófico corrente. Essa lógica é sustentada primordialmente por um princípio que estabelece que dizer é significar alguma coisa que tenha um único e mesmo sentido para si mesmo e para o outro. O senso comum é regido por essa mesma lógica, tá? Que é o princípio da não contradição, esse primeiro princípio. O princípio da não contradição é o tapa-buraco da linguagem. Ele rege, e aí cito, né? O princípio ipsis literis. É impossível que o mesmo, simultaneamente, pertença e não pertença ao mesmo e segundo o mesmo. Essa, segundo Lacan, seria a babaquice de Aristóteles. Qual a babaquice? Acreditar que esse é o primeiro princípio. O princípio da não contradição se ancora na univocidade do sentido. E é o que Lacan rechaça com seu estilo. E com a sua proposta de formalização matemática. É com o intuito de combater esse modo de pensar na psicanálise que Lacan propõe a sua reforma do entendimento. Para ele, o homem pensa como um instrumento,
Seminário 20, isso. O instrumento que o homem utiliza para pensar é o pensamento de Aristóteles. Ou seja, a gente pensa com o pensamento de Aristóteles, quer a gente saiba, quer não saiba disso, né? E para entender a teoria lacaniana, é preciso abandonar esse instrumento. Não adianta querer abrir a teoria lacaniana com a chave aristotélica. Não abre, né? E esse é todo o problema com o ensino. E esse é todo o problema que a gente enfrenta, por exemplo, quando as pessoas se queixam de que falta uma conceituação clara, né? É justamente isso, é uma tentativa de engendrar um outro modo de pensar, né? E isso impõe um combate ao instrumento aristotélico. Segundo Bárbara Cassan, o estilo de Lacan refuta a exigência aristotélica de sentido, o de Freud não. Freud, apesar de considerar o contrassenso, o sem sentido, o nonsense, busca, em última instância, o sentido do sem sentido, o sentido do nonsense. A palavra final do xiste é seu sentido. A definição recorrente de xiste de Freud é o sentido no não sentido. Essa fórmula para Cassan, essa de buscar o sentido no não sentido, que define o xiste, a maneira como Freud define o xiste em vários momentos, leva a Bárbara Cassan a considerar, né, que todo o projeto freudiano está submetido ao aristotelismo, todo o projeto freudiano. Lacan, ao contrário, privilegia o não sentido no sentido. É precisamente aí que Lacan vai além de Freud para Bárbara Cassan. Tá? O princípio da não contradição é o tapa-buraco da linguagem. A função da linguagem é a de preencher todo o buraco existente. E buraco existente pelo fato de não haver relação sexual, né? Então, a gente tem o seguinte, a função da linguagem é preencher o buraco que ela mesma engendra. Lacan, o gongórico, rodeia todo o tempo esse buraco. Mais preciso seria falar que, ao rodeá-lo, ele o cria. O buraco é uma criação significante. E Lacan rodeia esse buraco com seu maneirismo, procurando falar dele sem preenchê-lo, evitando, assim, obturar o buraco da impossibilidade da relação sexual. O ensino de Lacan enfrenta o tempo todo esse impasse ao driblar a linguagem no cumprimento de sua função principal, que seria de cobrir buracos. Nesse texto, que reúne as 3 conferências sobre o ensino, no meu ensino, Lacan afirma, que a finalidade do seu ensino é fazer psicanalistas à altura da função sujeito. Por essa razão, Lacan se dedicou à chamada reforma do entendimento, com a tarefa de comprometer os psicanalistas na mesma empreitada, na mesma reforma. A análise pessoal seria insuficiente para produzir esses analistas. Essa reforma exigia, e acho que exige, porque ela requer a cada um que se aproxime do texto lacaniano, né? Essa reforma é exigida. Essa reforma exige o quê? Exige uma subversão do conceito de sujeito vigente, o que implica em passar a considerar o sujeito como efeito do significante. Isso é diferente de considerá-lo como um indivíduo. E Lacan é radical quanto à consideração do conceito de sujeito ao afirmar que não é possível funcionar no campo psicanalítico a não ser atribuindo ao conceito de sujeito um estatuto correto, né? É radical essa afirmação, assim, não tem nenhum relativismo aqui, né? Ele está colocando com todas as letras, né, que para funcionar no campo psicanalítico é preciso tomar o conceito de sujeito de uma determinada maneira. Que maneira é essa? Como efeito do significante. A ideia de Lacan era de refazer o questionamento de Freud a partir dessa nova concepção do sujeito. Isso está em Psicanálise e Razão de um Fracasso, nos escritos. Para conseguir alcançar a subversão do conceito de sujeito, Lacan precisou forjar uma nova teoria da linguagem,
que é a sua própria teoria da linguagem. É isso que Lacan estava fazendo o tempo inteiro, claro, com o apoio da linguística e de outras disciplinas, a topologia, a matemática, a lógica, né? E essa sua teoria da linguagem, ele chamou de linguisteria. Então, engajar os psicanalistas na sua reforma seria o ato primordial do seu ensino. E quanto a isso, ele declara ter fracassado. Antes de entrar na formalização propriamente, eu quero trazer um pouco mais a questão dos conceitos. Tá? Os conceitos, para Lacan, obedecem à regência do funcionamento significante, onde os termos se armam estruturalmente numa articulação lógica que é covariante. Por exemplo, né, um pai é pai em relação a alguém que é filho. Não há pai sem filho. Né? Mas esse pai também é filho em relação a um outro, que é seu pai e que é sua mãe. Né? Um exemplo clínico. Um homem descobre que seu pai abusava sexualmente da sua irmã, né? Já na vida adulta. Isso não muda o pai de lugar? Não muda o conceito que ele tem de pai? Né? Não muda também o conceito que ele tem de mãe? Mas se minha mãe, que está casada com meu pai até hoje, nunca viu isso acontecer, anos a fio, né? E a irmã? Não muda? É nesse sentido, né, que os termos se armam estruturalmente numa articulação lógica que é covariante. Quando muda um, mudam os outros, mudam os demais. A reforma do entendimento não pretende a criação de um sentido novo, o que corresponderia à substituição de um conteúdo por outro, mas sim pretende a uma revisão da carga de sentido que os termos acumulam e preservam, e a redução desses termos à sua literalidade, à condição de letra. Bom, eu volto a isso daqui a pouco, mas eu quero retomar uma pergunta que Lacan faz no Seminário 11, na aula de 25 de janeiro, que é a seguinte: trata-se, propriamente falando, de conceitos na psicanálise? É uma das perguntas que Lacan levanta logo ali, no começo do seminário. A definição de conceito do dicionário Wise é a seguinte: conceito é a manifestação da essência ou da substância do mundo real. E a gente pensa comumente desse mesmo jeito, né? O conceito nomeia algo que está ali, né? Que é pré-existente. O conceito descreve uma coisa, um fenômeno de uma realidade pré-existente. Considerando a abordagem de Lacan, eu acho que a gente pode responder a pergunta que ele faz, trata-se de conceitos, propriamente falando em psicanálise, a gente pode respondê-la negativamente. Definitivamente não se trata de conceitos na teoria lacaniana. Não no sentido que está lá no Wise, que o conceito seria a manifestação da essência do mundo real. Né? Por essa razão, Lacan evita as definições conceituais. E é nesse sentido que essa reivindicação, né, ou essa queixa, não tem como ser atendidas. Né? Porque é muito difícil encontrar no ensino de Lacan definições do tipo a pulsão é X. Né? Ao contrário, Lacan reduz a pulsão a uma fórmula. Sim, a gente encontra esse tipo de afirmação na teoria lacaniana, mas num lugar de fundamento, que são os axiomas. Por exemplo, o inconsciente está estruturado como uma linguagem. É um axioma. Um axioma é um fundamento, é de onde se parte. Aí a gente encontra esse tipo de definição. Né? Naquele tipo de definição conceitual, como no exemplo que eu acabo de dar, a pulsão é determinada coisa, a pulsão é X, a gente encontra o problema do verbo ser como cópula, ligação. O verbo ser aí ligando o sujeito ao predicado, engendrando uma ideia de substancialização, de coisificação, como se as coisas das quais tratam os conceitos tivessem uma realidade material permanente e imutável.
né, anterior ao conceito. Sobre isso, tem um livro muito, muito interessante, que eu acho que até já indiquei para vocês, do Sernarango, Julián Sernarango, chamado Ontologias Alternativas. Quem quiser, eu tenho em PDF, depois posso passar, é só me lembrar. Então, o verbo ser, como cópula, induz ao sentido de presença, permanência e a estabilidade das essências. Essa forma de tratar os conceitos, a pulsão é isso, o sujeito é aquilo, está em consonância com a definição do conceito do dicionário Wise. Já em Lacan, os conceitos têm uma orientação flexível, articulável, desvinculados que eles estão de uma realidade antecedente. Aliás, para Lacan é o contrário, né? O conceito, os conceitos, o significante, né, em sua operatória, cria a realidade. Essa reforma que ele propõe visa levar o analista a operar a partir dessa lógica significante. E tratar o conceito daquela maneira vai na contramão disso, justamente. Lacan não tem a pretensão de criar um sentido novo para os termos freudianos, mas de inseri-los na lógica significante, onde eles se reanimam e ganham novo alcance. Também em meu ensino. O ideal, a fim de evitar os equívocos, isso cito Lacan em meu ensino, tá? O ideal, a fim de evitar os equívocos, seria avançar com os termos longe o bastante até reduzi-los ao literal. As letras da álgebra e suas combinações. Fecha aspas. Então, os próprios nomes que designam os conceitos, reduzidos à literalidade, tendem a se vincular dos conteúdos e da pregnância de um sentido consagrado pelo uso. Desse modo, né, a operatória com os termos prevaleceria sobre seus nomes. Tá? É o que indica justamente a sua redução a letras e fórmulas. Que o importante é a relação entre os termos, sejam eles quais forem. A formulação reduz os nomes a cifras. É desse modo que Lacan enfrenta o problema dos nomes. Bom, assim como a sua reforma não trata da substituição de conteúdos, também não se trata de uma substituição dos nomes, dos termos que designam os conceitos. Como, por exemplo, e muitas vezes a gente vê isso, né? Ah, significante é o representante freudiano, né? Não, não é isso. Lacan não faz uma substituição. Né? Sua proposta é reduzir os termos à condição de letra, a fim de reduzir a sua carga de sentido. A carga de sentido que eles portam, né? Minimizando assim o seu conteúdo imaginário. Ainda assim, resta um problema. A depender do termo, importa sim qual seja ele. É claro, a gente sabe, né, que as palavras vão mudando de sentido, assumindo significados novos, mas alguns termos, dentre eles o falo, me parece o mais problemático, alguns termos assumiram o status de categorias carregadas de um sentido tão impregnado que não se rendem facilmente a essa redução literal. Não se rendem a se descolar de seus conteúdos imaginários. Certas categorias, ainda que questionadas, desconstruídas, deslocadas de seu uso comum, têm uma vigência imperiosa. Mas Lacan não os nomeia de outra maneira. Tá? Por exemplo, vejam o termo sujeito. Lacan imputa de loucura abandonar esse termo, apesar da sua carga histórica. Isso está em meu ensino. Tá? O que Lacan faz? Ele propõe, não vamos abandonar o termo sujeito, né? Apesar da carga histórica que ele tem, mas vamos dar uma guinada em seu uso, em vez de abandoná-lo. Aliás, essa é a proposta geral do ensino de Lacan. Proposta que tem um direcionamento epistemológico e clínico, que é partir de novo sobre um certo ponto, cito Lacan em meu ensino, partir de novo sobre um certo ponto, um certo terreno, como se nada houvesse sido feito. Né? Então, o paciente chega e diz, estou deprimido. A gente não entende o
Deprimido como? Né? Deprimido como? Que é isso, partir de novo sobre um certo ponto, um certo terreno, como se nada houvesse sido feito. E para ele, para Lacan, é isso que a psicanálise quer dizer. Olha o alcance disso, gente. Né? Contudo, apesar de todo o trabalho com a reforma no entendimento do termo sujeito e da exortação de Lacan à sua subversão, a que a gente, né, faça uma subversão desse termo, a psicanálise ainda padece de muitas confusões ao redor desse termo. Dentre elas, a confusão entre sujeito e indivíduo, sujeito e eu, sujeito e o homúnculo, que assim, ainda hoje, hein, gente, o homúnculo é medieval, mas está bem vivo, vivinho. Né? O sujeito do inconsciente entendido como esse homenzinho dentro do homem, né? Que tem uma vontade imperiosa a qual a gente está submetido. Bom, Lacan declara que o seu ensino é servo da reconstrução retroativa dos postulados freudianos, que é partir de novo sobre um certo ponto. O que não consiste em reafirmar os postulados freudianos, nem em manter os conceitos de Freud tal como ele os formulou, Freud. Né? E também não se trata de retornar a uma suposta verdade original dos seus postulados. Lacan propõe um outro modo de trabalhar os conceitos, o que exige uma refação da teoria, e isso está no Seminário 11. Para ele, tudo em relação à teoria está por ser refeito. Inclusive, aquilo que concerne ao desejo da histérica, que é um marco de origem da teorização psicanalítica freudiana. O chamado retorno a Freud, ele está a serviço dessa reforma e da refação teórica, e não de uma reafirmação dos postulados freudianos. Bom, vamos então entrar na formalização, que, a meu ver, faz parte do estilo de Lacan, uma vez que está numa relação de complementaridade com a sofística lacaniana. Além do maneirismo, outro aspecto fundamental do ensino de Lacan é a formalização. Né? Para ele, a lógica e a matemática têm um valor formador para o psicanalista. A experiência psicanalítica é séria quando formalizada, porque ela é a salvaguarda contra a errância clínica. Né? Isso de que vale tudo, né? Qualquer direção é válida. O único modo de combater isso, do ponto de vista de Lacan, seria a formalização. Bom, mas, segundo a avaliação do próprio Lacan, o psicanalista encontra uma tremenda objeção para entrar no campo da lógica e da matemática, que é a cretinização, nos termos dele, né? Engendrada pela própria cultura. Essa seria também o destino funesto que ele previu, né, para o seu ensino, ou seja, ia cair na cretinice. A reforma do entendimento visa manter o ensino de Lacan vivo, ao limpar o terreno e abrir caminhos para um outro modo de pensar anti-aristotélico e lógico-matemático. A concepção de inconsciente estruturado como uma linguagem aponta essa direção a seguir, uma vez que as estruturas fundamentais da linguagem que se encontram no nível da formalização lógica são as mesmas do inconsciente. No Seminário 16, aula 6, Lacan afirma que toda estrutura produz uma escrita formal. Uma vez considerada a estrutura, desemboca-se na escrita formal. E, do ponto de vista da ciência, o verdadeiro móvel de uma estrutura científica é a sua lógica e não a sua empíria. A exigência mínima para o questionamento dos termos freudianos é uma recolocação do sujeito em sua posição autêntica. Essa frase está no texto A Psicanálise e Razão de um Fracasso, dos escritos. O que é a recolocação do sujeito em sua posição autêntica? É colocá-lo na dependência do significante. Né? Lacan encontra na lógica
um isomorfismo com o estatuto do sujeito, nessa mesma aula do seminário 16. Um isomorfismo não só quanto à abordagem, né? A lógica e o sujeito são abordados da mesma maneira, mas também quanto à identidade dos seus tecidos, assim ele coloca lá nessa aula. Sujeito e lógica são tecidos com os mesmos elementos, dos mesmos elementos. Ambos, sujeito e lógica, seriam constituídos da mesma trama. A matemática exercia uma tentação sobre Lacan na medida em que há um discurso que parece que está assentado numa autonomia em relação à experiência. Porque a matemática se afirma a partir das exigências de coerência que ela mesma, né, se impõe. Ou seja, ela se afirma a partir da exigência de coerência que o seu próprio discurso se impõe. Tá? A formalização da psicanálise se dá num processo que pode ser organizado em duas colunas. E aí eu vou partilhar a tela com vocês. Aqui. Vocês estão vendo aí a primeira coluna? A primeira coluna, a gente tem aí, tá dando para ver? Ah, agora eu perdi o chat. Peraí, vou ter que tirar a tela. Dá para ver sim. Dá? Tá dando para ver sim, Flávia. Beleza. Obrigada, gente. Bom, na primeira coluna a gente tem a definição, a castração é X, na segunda, S de abarrado. Na primeira coluna, à esquerda, a pulsão é X, não importa o que, uma definição qualquer, um conceito formal. Na segunda, à direita, S barrado, Flávia. pulsão de D. Oi. Flávia, agora sumiu a tela que você tinha posto, é isso mesmo? É isso mesmo. Deu para ver, né? Não vou botar de novo. Deu para ver. Daí para voltar um parto. Lembra disso, a primeira coluna tem a castração, é X. Na segunda, S de abarrado. E logo abaixo, a pulsão é X e à direita, a fórmula da pulsão, tá? Na primeira coluna, a gente tem os conceitos freudianos que abarcam uma série de conteúdos. A pulsão é isso, é aquilo, se define assim, assim, assado. Tem essas e essas e essas pulsões, né? É um conjunto cheio de conteúdos, tá? Na segunda coluna, a gente tem a álgebra lacaniana, que é matema e fórmula, onde há a possibilidade dos elementos se fixarem de modo variável, sem uma relação necessária com determinado conteúdo. O que aparece como S barrado, por exemplo, será o que se apresenta entre significantes. Tá? Então, S barrado vai depender de um outro termo que é o significante. Digo a definição, tá? O que se apresenta como pulsão é a posição variável de S barrado frente à demanda do outro, que é D. Ou seja, não há ser aí. Badiou diria, a dimensão subtrativa do ser está contemplada nessa formulação de Lacan. A teoria freudiana diz respeito à representação, portanto, ela está referida àquela definição de conceito do Weiss. Em Lacan, não se trata de representação, mas de uma formalização e da relação de covariância entre os seus elementos. Fica claro na segunda coluna que matema e fórmula inscrevem uma multiplicidade existente. Né? Qual é a multiplicidade existente? Isso eu vou trabalhar bem no próximo encontro. Né? É a dos seus termos, e não um ser. Tá? Ou seja, o que está em jogo na segunda coluna, na forma como Lacan trata os conceitos, na sua formalização, é a existência de uma multiplicidade, da multiplicidade dos seus termos, e não um ser.
É nesse sentido que ele diz, a pulsão não existe. Os psicanalistas ingleses, que ele chama de filósofos, porque não reconhecem como psicanalista, eles estão malucos, porque eles acham que a pulsão existe. É nesse sentido aqui, tá? Bom, mas aí vocês podem me perguntar assim, tá, tudo bem, mas onde é que está o maneirismo na segunda coluna? No seguinte, nenhuma formalização da linguagem é transmissível sem a linguagem mesma. Então, o maneirismo de Lacan estaria no que a formalização requer para sua transmissão. O maneirismo seria um modo de dizer o matema e a fórmula sem cair numa ontologia, sem que isso constitua uma ontologia, sem que isso redunde em ser. Maneirismo e formalização mantêm entre si uma relação de complementaridade. Um remete ao outro. Não há um sem o outro em Lacan. A articulação entre eles compõe o seu estilo, ao meu ver, tá? É o que eu proponho vocês pensarem. Então, tanto a sofística lacaniana como a formalização servem à desobjetivação. Consistem num modo de dizer, de falar desse objeto faltante sem presentificá-lo, sem presentificar a sua ausência, sem fazer esse objeto, que é esquivo por natureza, consistir, sem fazê-lo ser. A sofística e formalização lacaniana seria um modo de dizer, então, a existência, né, do objeto, que é possibilitado pela ontologia matemática, o que a gente vai ver na próxima. A oitava citação, eu não vou passar para vocês, é curtinha, está no seminário 20, essa classe indicada, é o seguinte, abre aspas. Assim, o simbólico não se confunde nem de longe com o ser, mas subsiste como existência do dizer. Logo adiante, não é logo adiante não, é numa outra aula do mesmo seminário, a de 26/6, Lacan diz o seguinte, abre aspas, no ser falante, e só para ele, o significante faz um ente, cujo ser está sempre em outra parte. É isso que quer dizer a existência. Essa descentralização do sujeito, descentralização do objeto, que está sempre em outra parte, que é esquivo, que conceito nenhum, né, por melhor formulado que seja, consegue apreender. Né? Lacan dá um exemplo disso. Quando ele diz assim, um homem diz para uma mulher assim, tu és minha mulher, é daí que provém o meu ser de homem. Meu ser de homem está no outro. Tá? Isso tem uma potência clínica tremenda e vai na super contramão do que está em voga hoje, do coaching, né? Da armadilha da autorreferência, da autoestima, do amor próprio, que procura colocar o sujeito no centro e numa independência absoluta do outro. Isso aí Lacan vai chamar de loucura. Isso é loucura para Lacan, né? O sujeito nessa posição central e numa independência do outro, absoluta. Então, a sofística, que é apresentada pelo maneirismo de Lacan, e a formalização evitam a confusão com o ser. Tá? Deixa eu ver que horas são. Bom, a linguagem sem equívoco é condição para a formalização. O que seria a formalização? Uma linguagem sem equívoco. Isso, a princípio, parece opor formalização e sofística, né? Uma vez que a sofística se sustenta na equivocidade da linguagem. A suposta equivocidade sofística e o formalismo lacaniano estão a serviço de um mesmo fim. Ambos respondem ao fracasso do conceito, anteriormente citado. Tá? E há uma necessidade de passar a outra forma para abordar o inconsciente estruturado. Sofística e formalização responderiam à tentativa de Lacan de não se esquivar do objeto, de tentar dizê-lo, de tentar dizer esse objeto sem objetificá-lo, né? Esse objeto que é resíduo justamente da operatória significante. Sofística e formalização respondem ao empenho de Lacan em conceber e transmitir isso sem o recurso ao instrumento aristotélico. Nesse ponto, sofisma e formalização
estariam em consonância, né, apesar da distância ou da contradição aparente. Bom, se o sofisma fala sem consistir, sem redundar em si, a formalização também fala do mesmo modo, reduzindo a dimensão imaginária da fala, ao deixar de lado os conteúdos. Ao contrário do que usualmente se pensa, o gongorismo e o formalismo de Lacan não estão numa linha evolutiva, né? Partindo do gongorismo até chegar ao formalismo. Eles se colocam num movimento de retroação mútua, numa constante remessa de um ao outro. Eles são complementares e têm um modo de encadeamento que se vê na articulação em forma de bucle. Deixa eu mostrar para vocês isso aqui. Aqui, tá vendo? Aqui seria um bucle, tá? Essa palavra existe em português, apesar de causar estranheza, porque a gente não usa nunca, né? Mas seria um cacho. Um bucle é como um cacho, né? Aqui, gongorismo. A formalização requer o gongorismo, né? Que é a maneira de dizer sem objetalizar, né? E o gongorismo remete à formalização. O estilo de Lacan, então, obedece à mesma lógica relacional à qual a sua teoria está submetida. É determinada pela estrutura da linguagem que ela mesma quer transmitir. Eu espero ter deixado claro, né, o porquê de introduzir esse tema a partir do estilo de Lacan, né? E acho que eu corri demais sem necessidade, podia ter mostrado todas as citações, e eu vou deixar por aqui, porque senão já entro no tema da próxima, e vou abrir para os debates, tá bem? Aí vocês podem habilitar microfones e câmeras e a gente conversa por aqui, ou quem preferir pode escrever no chat, tá? Posso fazer uma pergunta? Claro, Bruno. Vamos lá. Você coloca que, digamos, que esse estilo não se transmite numa análise, né, para uma análise pessoal, e mesmo quando se tenta fazer isso pelo ensino, a gente tem um fracasso, inclusive Lacan declarando esse fracasso. E, inclusive, entendo nesse sentido de engajar os psicanalistas nessa reforma. Digamos, é uma pergunta meio fatalista, mas ao mesmo tempo uma provocação. Por que e como insistir nisso, né? Nesse estilo de transmissão, dado o fracasso e dado que pensamos como Aristóteles, a partir do pensamento de Aristóteles, assim, algo soa em mim no sentido de o que será que vai ser diferente, digamos assim, nessa nova tentativa de empreitada. Como é que você vê isso e como é que também, porque me parece que a gente pode falar assim, bom, Lacan foi derrotado, os sofistas foram derrotados, o que nos garante talvez um destino diferente, eu nem sei se no nível da garantia, mas por que apostar num destino diferente do próprio Lacan e dos sofistas? Bom, é uma boa pergunta. Eu não sei como prever isso. Eu acho que, em alguma medida,
há algum otimismo, porque senão a gente não estava aqui tentando, né? Mas o fracasso de Lacan, acho que o fracasso foi o fracasso em relação à sua expectativa de engajar os analistas na sua reforma, né? Para mim, foi um fracasso total. O fracasso reside aí, né? Então, acho que o ensino, né, e o texto lacaniano nos convoca a isso o tempo inteiro. Por isso Lacan é tão difícil. Por isso Lacan é tão difícil, porque ele exige que a gente reveja, né, e abandone o modo de pensar categorias fundamentais, né? Porque senão a coisa não vai. A gente está sempre tentando abordar. E acho até que o Freud do lacanismo é fruto disso aí, desse fracasso, né? Que foi ler Lacan com a chave aristotélica freudiana. Tá? Agora, o que ele dizia era que as análises não eram suficiente, condição suficiente, é uma condição necessária, mas não suficiente, né, para formar analistas que estivessem à altura do conceito de sujeito, da função sujeito, né? Então, a análise fracassa para isso, ela não é suficiente, embora seja necessária, não é suficiente, né? E o caminho era esse, de reforma do entendimento. O que eles chamam de reforma do entendimento é isso. Nesse sentido, essa análise que se mostra fracassada, ela se colocaria enquanto fracasso no sentido de um auxílio à formação? Não é a análise. A análise pode ser super bem sucedida, tá? Enquanto análise, né? Ela fracassa, ela não é sozinha o suficiente, fracasso não é um bom nome, tá? A análise só não forma esse tipo de analista que Lacan queria, que é o analista que estivesse à altura da função sujeito. Só com a análise não vai, não dá, né? É preciso a refação da teoria, é preciso a reforma do entendimento, né? É preciso mudar a nossa chave de pensar categorias fundamentais, né? Mais alguma questão? Ela quer falar. Beleza. Quem? Gilberto? Acho que é a Alba no chat. A Alba no chat? Ixi, meu chat. Oi. Não, eu queria fazer uma pergunta na linha do que o Bruno estava falando, justamente. Mas aí estava o Gilberto também, só que a gente não escutou o que o Gilberto disse, porque eu acho que seu microfone estava sem áudio. Tá, então você faz sua pergunta, depois a gente passa para o Gilberto, passa a palavra para ele, né? Bom, o Gilberto não... Tá dando microfonia, né? Bom, então eu queria retomar essa questão da garantia, que eu acho que é um ponto interessante. Alba, não sei se tem muitos microfones. Gente, vamos fazer o seguinte, questão de ordem. Abre o microfone só quando for falar, porque se ficam muitos microfones abertos, acho que dá esse efeito de microfonia. Eu não ouvi nada do que você disse, Alba. Então, posso dar uma dica nesse sentido? Se todo mundo deixar o microfone desligado e apertar o botão espaço, ele ativa enquanto você estiver segurando o botão de espaço. Quando você solta o botão, ele desativa. Isso torna um pouco mais fácil o convívio aqui. Entenderam? Então vamos lá, Alba. Vamos tentar. Bom, então eu queria falar um pouquinho dessa questão da garantia que o Bruno estava colocando, por duas coisas. Se a formalização não pode vir tomar o lugar dessa garantia, digamos que a ideia de formalizar acaba sendo uma forma de
construir uma espécie de garantia. Essa era uma primeira questão. E a outra que tem a ver justamente com análise, digamos, o que se costuma chamar de psicanálise didática, se não é justamente aí, porque a gente não sabe até que ponto a gente é aristotélico. A gente não tem um detector aristotelismo, né? Para a gente saber que a gente é aristotélico. Parece que isso é da ordem digamos, daquilo que escapa do pensamento, né? Que a gente não consegue, a gente pode se preparar para isso, mas a gente não tem um detector de aristotelismo. Então, se justamente a análise que é sem garantia não visa a uma aposta a trabalhar esse aristotelismo no próprio analista, né? Digamos, isso seria uma possibilidade. Um objetivo de uma análise, que não é uma análise de alguém que está sofrendo, mas uma análise que é levada a um ponto em que já não se fala das coisinhas cotidianas, né? Dos sofrimentos cotidianos, da neurose nossa de cada dia. Essa é a minha questão. Não sei se eu entendo bem como seria o combate ao aristotelismo dentro das próprias análises. É isso? Não sei se eu entendi bem. Mas vou respondendo as outras coisas e aí depois você retoma a palavra, né? Se você puder falar um pouco mais disso, te agradeço. Não penso nesses termos de que o caminho da formalização, garanta coisa alguma, né? Ele apenas nos permite pegar, né, ou apreender a teoria lacaniana por uma outra via que me parece que ficou muito solapada pelo freudo-lacanismo, né? Muito. A própria maneira como a gente lia os textos de Lacan aqui, ler histericamente, era passar batido em tudo que é matema, né? Quantas vezes trabalhamos a carta roubada? Quantas vezes, né? E passamos direto pelo repartitório, né? Então, ler histericamente era isso, era deixar de lado, né, as idiosincrasias lacanianas, né, deixar de lado os seus brinquedinhos privados, os barbantinhos e os nós, né, e seguir pensando o texto de uma outra maneira, né. Mas não há garantia nenhuma, só me parece que a porta de entrada para um texto e uma teoria, a depender da porta que você escolha, né, ela se abre de uma ou de outra maneira, né? Então, acho que é isso que tem de interessante nessa proposta, que a teoria lacaniana possa se abrir de uma outra maneira que não essa que impera, que é a do freudo-lacanismo. Mas garantia nenhuma de nada. Agora, que somos aristotélicos, ou seja, por exemplo, a gente funciona, o princípio da não contradição, né? Eu tô falando aqui, estou partindo do pressuposto que eu estou dizendo o mesmo para mim e para você, né? O princípio, o pensamento aristotélico é o princípio da comunicação. É fundamental. Funcionamos assim, tá? Um acordo tácito de que nos entendemos, né? Mas não é por aí, a teoria lacaniana não é por aí que se abre, me parece, né? Agora, isso nas análises, eu não sei como pensar. O que você pensou? Olha, eu pensava justamente esse trabalho de uma análise que vai além do padecimento, né? Uma análise, depois que você trabalhou uma série de questões e você continua nessa análise, e é justamente ali onde a gente pode trabalhar nessa possibilidade, inclusive com a deposição, né, do
analista como aquele que sabia, né? Quando você dá lugar ao saber do inconsciente, né? Essa espécie de prática, né? Para a gente poder trabalhar um pouco, né? Essa, como você falou, somos necessariamente, inclusive eu acho que para escutar os nossos pacientes e precisamos um pouco de aristotelismo, um pouco de ontologia, digamos, isso vai estar sempre ali, né? Então, mas uma coisa é isso, e outra coisa, digamos, que seria um trabalho para um aristotelismo advertido, uma ontologia advertida, o próprio trabalho da análise. Essa seria uma proposta de por que a análise, né? Uma análise para além do sofrimento da neurose da vida cotidiana, né? Uma ontologia advertida, o que seria isso? Digamos, uma análise se supõe que a gente aprende a se escutar, né? Simplesmente, você começa a escutar seu aristotelismo, suas ontologias, né? Sim. Digamos, o trabalho da análise seria justamente para isso. Obviamente, isso não é sim, como você utilizou uma metáfora que eu gosto muito, que é a do combate do pensamento. Nós precisamos combater o pensamento, né? O pensamento que nos pensa. Então, esse combate ao pensamento com estudo, com leitura, com trocas, enfim, além de uma análise que seja que saiba que vai aparecer, daí acaba sendo meio patético, né? Numa análise você se escutar aristotélico, né? Mas, pois é. Sim, sim. E acho até que o sofrimento, né? O sofrimento que está presente nas análises é muito, né, uma crença de que as coisas são assim, né? E não que aquilo foi um arranjo significante, né, que assumiu uma determinada significação, onde o sujeito fica ali fixado, digamos, né? Fixado num determinado arranjo significante, né? Bom, Gilberto? Não? Se houver algum espaço. Fala. Eu queria fazer uma pergunta, se possível. Pode ir, Luciano. Legal. Bom, antes de tudo, boa noite. Flávia, parabéns, ótima apresentação, muito legal. Eu vou mais ou menos na linha do Bruno e da Alba, pelo menos eu acho, né? Eu fiquei pensando com a sua apresentação, Flávia, de que modo, quando a formalização entra, ela não acaba caindo no mesmo lugar que talvez Lacan quisesse fugir, segundo a sua apresentação. Eu estou pensando, quando se formula em fórmulas, né, algumas ideias, já que você dizia que assim, a tentativa de Lacan é fugir um pouco da ideia de um conceito fechado. Você não pode cair no mesmo lugar quando você deixa de dizer a pulsão e você troca por letras e, no meu entender da sua apresentação, o mais importante não são as letras em si, mas a correlação que elas vão ter entre elas mesmas, né? Você não acaba, talvez, criando alguns axiomas, para usar a sua palavra de antes, axiomas como fundamentos do qual se parte. Então, sujeito barrado né, de alguma forma, alguma coisa. Eu estou pensando essa relação tensa entre sair de uma conceitualização e, ao mesmo tempo, precisar dela. Porque, como você dizia, a gente precisa um pouco se entender, deixando espaço para um certo desentendimento, ou seja, precisa, não sei se precisa, mas de algum modo, se alcançar algum sentido, deixando espaço para não sentido, deixando uma certa abertura. A minha pergunta, não sei se eu consigo me fazer claro, mas no recurso à formalização, não tem sempre um risco de fechar um sentido? Eu estou pensando a formalização próxima da matemática mesmo, né? O teorema de Pitágoras, né? EMC ao quadrado,
tem uma certa tendência de fechar um sentido, não? Isso é inevitável, porque é inerente à linguagem. A linguagem faz ser. É inerente. Aliás, tem um texto super, super interessante, que foi uma contribuição de Recanati ao Seminário 20. Não procurem isso na nossa edição da ZAAP, não está, não tem. Né? Na edição que um dos colegas mandou do Seminário 20 da letra freudiana, aí a contribuição de Recanati está lá, que é exatamente sobre isso. Né? Sugiro a leitura, que é bastante interessante. Isso é inevitável, Luciano, porque a linguagem faz ser. Né? Não tem como escapar disso. Né? Justamente o que propõe pensar é que o estilo lacaniano, que é a combinação da sofística com a formalização, né? Assim propõe pensar o estilo de Lacan, seria uma tentativa de combate a isso. Tem que combater por alguma via. Como? Né? A gente não consegue escapar. Por quê? Porque a ontologia, digamos assim, é inerente ao funcionamento da linguagem. Tá? Então não dá para ficar livre disso. É impossível. Né? É só... me parece... E aí está a estratégia, o cálculo de Lacan. Né? Para tentar, com o seu estilo, que combina sofística e formalização, para combater isso aí, essa tendência à ontologia. Né? Flávia, tem 3 questões colocadas no chat. Larissa gostaria de fazer uma pergunta, uma outra pessoa que eu não estou identificando. Guilherme e Márcia, que fez uma questão lá atrás. Então, Márcia, Guilherme, Ana Amélia. Larissa... Aline, você ordena, então, por ordem? A primeira questão foi da Márcia. A Márcia escreveu? Márcia escreveu. Ela perguntou sobre a matemática de Lacan. Deixa eu achar aqui. Você quer que eu pergunte? Isso, Márcia. Isso, diga, Márcia. O que eu estou tentando entender é que quando vocês falam de matemática, vocês estão falando de uma matemática inventada por Lacan, ou se é uma matemática, a matemática que existe no mundo, assim, a matemática. É a matemática que existe no mundo, né, da qual Lacan se serve. Tá? Eu vou trazer, eu acho que isso vai ficar mais claro no próximo encontro, porque eu vou trabalhar justamente a questão das ontologias da presença e a ontologia matemática. Sim, Lacan se serve de vários conceitos matemáticos, como a compassidade no Seminário 20, né? A configuração lógica do número natural de Frege, né? É a matemática mesmo, tá? E a topologia mesmo, né? Para traduzir certas coisas, para tentar dizer o que não dá para ser dito de outra maneira. Né? Mas aí quando um matemático tenta entender o que Lacan está tentando falar matematicamente, eu acho que não dá para entender. Entende? Tipo, se um matemático tentar entender o que Lacan está tentando dizer matematicamente, o que Lacan está tentando dizer matematicamente não é matemática, é psicanálise. Tá? Ele não está tentando dizer a matemática, ele está tentando dizer matematicamente a psicanálise, conceitos psicanálise. Mas é que a matemática é uma linguagem, né? A matemática, você usa ela para falar outra coisa, sempre. Sempre que se usa a matemática, usa-se a matemática para falar de outra coisa que não é a matemática. É uma língua. Né? Assim como o português é uma língua, o inglês é uma língua, a linguagem de programação. Mas como assim para falar outra coisa? É exatamente por isso que Lacan está usando a matemática, né? Igual ele colocou o teorema, né? E aí ele falou da relação entre uma parte e outra do teorema, mas na verdade a relação entre uma parte e outra do teorema é meio que fixa. O que muda
é o A, que pode ser o que você quiser, o B, que você pode ser o que você quiser, igual a alguma outra coisa. Então, matematicamente, você consegue trocar um símbolo e colocar o que você quiser ali. Não é o que você quiser, né? Não é exatamente o que você quiser. Isso é fruto de uma operação lógica. Sim, né? sim. Acho que Karine vai trabalhar isso muito bem com a questão do funcionamento da cadeia significante. Da cadeia significante. Né? Uhum, sim. Ali tem um cálculo, que ali não é o que eu quiser, já que é X eu boto o que eu quiser, não é assim. Não, né? não, mas é... Não é que... Não foi isso. É que, sei lá, eu não consigo as coisas que o Lacan usa matematicamente. Uhum. Não, É. não é matemática, entende? É uma matemática do Lacan. É isso que eu estou tentando entender, se ele tinha consciência de que é uma matemática que ele inventou. Ele se inspirou, ele pegou uma parte aqui, outra ali e tal, mas não é matemática, né? Porque se fosse matemática, o matemático entenderia até o inconsciente que ele está tendo. Não é exatamente uma invenção. Eu diria que é uma apropriação. Vamos pensar o que ele faz com a linguística, que me parece que é uma operação equivalente. Né? Ele pega o signo linguístico, vocês conhecem o signo linguístico de Saussure, né? Saussure faz assim. Ah, dá para ver? Dá. Esse é o signo linguístico, tá? Aqui Saussure coloca o significado, aqui Saussure coloca o significante, fechados numa célula, não tem um sem o outro, um remete necessariamente ao outro, tá? Que é isso, um remete necessariamente ao outro, isso quer dizer essas coisas aqui, tá? Uhum. O que Lacan faz? Para falar do seu significante, né? Ele subverte essa ordem, ele bota o significante em cima, ele tira essa célula, essa bolinha, porque eles não têm uma relação unívoca e necessária entre eles. O significante determina o significado, por isso ele está em cima, tá? Mas ele se utiliza de um recurso, que é o signo saussuriano, né? Para poder forjar a sua teoria da linguagem. Da mesma maneira, ele se utiliza desses recursos da matemática, da topologia, né? Para poder pensar conceitos psicanalíticos. Não é para transmitir a matemática e a topologia. Ele não está falando com matemáticos, ele se dirige o tempo inteiro a analistas, a psicanalistas. Né? Mas o engenheiro, quando usa a matemática, não está falando com o matemático, está falando com o engenheiro. E, no entanto, a matemática continua sendo a matemática. Uhum. Tipo assim, eu não sei até que ponto Lacan está usando a linguística do jeito que ele quer, porque eu não conheço a linguística. Eu não consigo olhar para esse símbolo e falar assim, eu não sei do que Lacan está falando, mas não é a linguística de Saussure. Sim. Entende? Aí, com a matemática, por isso que eu estava tentando entender, assim, porque com a matemática eu consigo, e aí eu consigo ver que, tipo assim, não eu consigo entender o que ele está falando. Vou falar uma coisinha rápida. Posso? Sim. Rápida. Tranquilo. Não, eu não sou matemática, tenho conhecimento nem eu. Muito pouco, mas uma das coisas que me ajudaram a entender um pouco do que seria esse significante da falta, daquilo que não está, mas que comanda toda a equação, seriam os números irreais. Então, não existe raiz quadrada de -1 na matemática, não existe. E, no entanto, é usado pelos matemáticos para montar toda uma equação lógica. Então, nesse sentido, que ela falou assim, Lacan se apropriou, né, de vários conceitos da matemática para tentar explicar, e eu achei isso formidável. Para mim, facilitou um monte entender como assim aquilo que não está, mas que é aquilo que determina uma equação, uma cadeia. Então, eu repito,
não conheço quase nada de matemática, mas ele usou sim matemática e a matemática ajudou bastante na parte também de conjuntos, né? Enfim. Eu acho que que tudo na matemática não existe, né? Nem os irreais, nem os reais. Sim. Sim. Não, mas existe o número 2 mais 2. Agora estou falando assim, raiz quadrada de menos 1, ele não existe nunca. Não existe. E até o número 1 e 2, um dos grandes marcos da matemática foi a introdução do zero, né? Mudou, revolucionou a matemática absurdamente. Algumas culturas, eles têm o conceito de 1, 2 e muitos. Não tem o conceito de 4. Não dá para ensinar matemática para eles, entende? Porque não existe o conceito de 4, nem de 0. Sim, sim. Agora, seria interessante, né, a gente tomar essa questão caso a caso. Inclusive, Lacan foi sujeito a críticas, Sokal e Brickman, em posturas intelectuais, fazem uma crítica muito contundente ao uso que Lacan faz da matemática, mas crítica que depois foi derrubada, né? Eles fazem uma crítica especificamente ao modo de Lacan usar o conceito de compacidade, né? E isso foi combatido depois, né? Mas seria interessante a gente pensar dentro de determinado modelo teórico, né? O uso que ele faz da topologia, por exemplo, da banda de Möbius para falar do sujeito do inconsciente, né? Que me parece que sim, que é uma apropriação para tentar formular um conceito e um modelo teórico, né? Eu acho que a única tem coisa... uma outra questão aqui. Só deixa eu terminar uma coisa. A única coisa que, na verdade, o que eu estava tentando entender era se Lacan achava que estava usando a matemática, mesmo se ele tinha consciência de que era uma apropriação dele. Porque houveram essas críticas e tal, ele chegou a se pronunciar, assim, ele estava vivo? Não, ele usar a matemática e uma apropriação não me parece que faça... Eu não consigo ver a diferença entre essas duas coisas. O uso que ele fazia da matemática era uma apropriação da matemática dentro do arcabouço teórico psicanalítico. Né? Quem é a próxima? Flávia, tem uma outra questão de Guilherme. Não sei se Guilherme está por aí. Ele pergunta sobre a língua, mas eu não sei se ele ainda está. Gente, Guilherme está por aí? Estou. Está. Tudo bem? Qual é a pergunta, Guilherme? Não, eu queria, como eu estou muito hoje é a primeira vez, né? Tô iniciando aí com vocês. Cheguei em Brasília tem pouco tempo, então assim, estou me familiarizando um pouco. Conheci o Apolo por um amigo lá de Uberlândia, né? Então eu estou tentando assim iniciar mesmo, né? Nessa subversão, né? Então eu só fiz essa pergunta para tentar entender um pouco aquilo que você fala sobre la língua, né? Eu não sei formular muito bem o que eu queria, mas assim, talvez eu gostaria que você falasse um pouco mais, assim, para mim ver se eu conseguir identificar um pouco melhor. Você podia dar uma olhadinha nessa... Você recebeu as referências bibliográficas para esse encontro? Lá Recebi. Então, no Seminário 20, tem uma aula específica que Lacan trata disso, né? Que eu sugiro que você leia. Claro, ele fala em Lalang em diversos outros momentos, né? Mas o que está ali nessa aula, e me parece muito bem descrito, né? É que ele faz uma diferença e diz que Lalang não é a língua materna. Essa é uma confusão comum, né? De Lalang com a língua materna. Ele diz que não é a língua materna. Lalang é a relação particular que cada um tem com a língua materna, né? É o tema, o questionamento que cada um dirige à própria língua. É uma operação que cada um tem que fazer com a sua língua materna. Certo. Né? Por exemplo, eu citei para vocês isso, chocolate vale ouro, isso é Lalang. Né? Chocolate vale ouro?
para mim, né? Sim. Não para você, né? Quem guardava chocolate no cofre era a minha mãe, não era a sua, né? Entende? E aí tem um vetor, Lalang, que é de cada um a sua língua materna. A pergunta que cada um faz à própria língua materna. O que isso quer dizer? Por que isso se diz assim? Por que isso significa assado? Né? Por que esse nome para dizer tal coisa? Isso é Lalang. Né? Ok. Obrigado, viu? Eu consegui aqui captar. Bom, mas vou ler. Obrigado pela referência. Agora é Maria Amélia? É Maria Amélia seu nome? Está com o dedinho levantado? Ou Ana Amélia? Ana Amélia. Ana Amélia, pronto. Agora a questão da Ana Amélia e depois da Larissa. Nem sei se faz algum sentido a pergunta, mas falou o tempo inteiro, né, de estilo, e daí estilo, estrutura, e queria saber se, de alguma forma, tem alguma relação do estilo, o estilo mesmo de cada um, né? Uma análise, né? Se é possível um analista escutar para além das palavras o estilo do analisando e se esse estilo tem alguma coisa a ver com essa estrutura e se tem alguma a ver com a lógica de cada um. Eu não sei se é porque na sua fala você falou muito de estilo, né? O estilo de Lacan, e ao mesmo tempo isso ficou reverberando, estilo com estrutura e linguagem como estrutura e inconsciente estruturado como linguagem. Sim. Não. Se você tem alguma colocação nesse. Não pensei por aí. Não, acho que não tem nada a ver com o estilo de cada um, né? Eu trabalhei o estilo de Lacan dessa maneira, justamente propondo pensá-lo como um cálculo estratégico, né? Para driblar determinados obstáculos que ele encontrava, né? Não tem nada a ver com o estilo de cada um, nem com o estilo de analista, nem com o estilo do analista, não tem nada a ver com essa particularidade. Eu estava falando especificamente do gongorismo lacaniano, da sofística lacaniana, né? Como um cálculo, né? Como uma estratégia para driblar os obstáculos que ele encontrava pelo caminho, né? E a outra pergunta é da Larissa Maruelli. Larissa, você está aí? Ela não escreveu a pergunta. Pronto, tá aí, Larissa. Bom, na verdade, eu sou a Thaisa, eu estou assistindo a aula com a Larissa, e aí acaba que aparece o nome dela. Eu não estou conseguindo ativar a câmera, então vou deixar só o áudio. Tudo bem, tá bem audível. Primeiro, eu gostei muito da fala, né? Eu acho que nessa crítica que a psicanálise lacaniana faz da linguagem, existe uma espécie de esoterismo mesmo, né? Fica quase que uma abertura poética para tentar entender o que seria então a linguagem. E isso de fato me incomoda muito, né? Porque realmente se trata de sobre que estrutura vamos tratar esse problema, né? E aí, quando você colocou o problema da lógica aristotélica, né, que é justamente o cerne da crítica à linguagem, que a psicanálise lacaniana também entra nessa empreitada, me veio muito a importância de entender o que é que precisa ser superado, né? Porque a lógica aristotélica é justamente essa que vai, a princípio, separar a forma de conteúdo, né? A lógica é aquela formalidade ao extremo que retira de si qualquer conteúdo e trabalha assim os formalismos da linguagem, né? É claro que a gente pensa assim, bom, então joga Aristóteles todo no lixo. Claro que isso não está sob questão, né? Porque impossível. Impossível. Na comunicação é extremamente importante a substancialização, né? Enfim, os princípios silogísticos, eles todos têm uma estrutura que para a comunicabilidade é fundamental, né?
Mas como está sobre questão a natureza da linguagem, vamos dizer assim, sem cair numa ontologia, né? Sem cair numa coisa pronta, acho que a dificuldade é de justamente lidar com um objeto que não é anterior à linguagem, ao contrário, né? Um objeto que se forma na relação entre os falantes. Isso é aristotélico, né? Isso vai na contramão do que preconizava Aristóteles. Exatamente. Né? E nem Lacan joga Aristóteles no lixo, né? Ao contrário, por exemplo, no trabalho com o gozo, né? Ele toma, né, uma série de coisas de Aristóteles, não é disso que se trata, né? Por exemplo, quando se fala da babaquice aristotélica, ele bota o dedo lá onde é que está a babaquice, né? Pontualmente. Não é todo Aristóteles. Né? Gente, e vale lembrar que a gente está falando isso tudo dentro do campo da psicanálise lacaniana. Isso não serve, isso não é uma cosmovisão, isso não serve para pensar o mundo. Né? Vamos derrubar Aristóteles das nossas vidas. Impossível. Né? Não é disso que se trata. A gente está falando, né, da teoria lacaniana. Sim, nesse sentido, né, o princípio de identidade, o princípio da não contradição, são todos momentos da linguagem, né? Talvez a psicanálise esteja aí para falar de outros momentos que, de fato, não podem ser acolhidos por essa estrutura identitária, sim, né? De ver a linguagem. Sim, não se rende a esse modo de pensar, né? Exato, não se rende a esse modo de pensar. Ou seja, há um espaço na linguagem em que existe a contradição, né, em que a unidade de determinações contraditórias operam. E aí, nesse sentido, eu fico pensando assim, será que a psicanálise precisa abrir um espaço um pouco maior para uma epistemologia que acolha esses problemas, esses recortes de problemas que a psicanálise coloca? É claro que ela também enriquece a epistemologia quando ela se coloca na questão, mas tem aí também um debate contemporâneo a respeito da linguagem que eu acho que talvez seria muito pertinente nesse desdobramento do que seria essa estrutura a qual a gente precisa partir, né, discursivamente válida, para daí poder pensar numa estrutura lógica, porque não vamos abandonar, né, a pretensão de um discurso válido, mas que caibam outros momentos da linguagem, né, que caibam, inclusive, a sua estrutura falível, fracassada, né, todo significante caminha para o seu fracasso, né? Que estrutura é essa? Que ela não abandona o dizer, porque a sua estrutura é pela fala. No entanto, ela não se coloca nessa pretensão ôntica, né? E ainda assim é capaz de produzir coisas, produzir objetos, produzir relações. Não sei se eu consegui te acompanhar, né? Mas apenas gostaria de fazer uma observação, né? Que a teoria lacaniana, ela em si, né, também se coloca numa relação com outros campos de saber, com outras disciplinas. Isso é fundamental, essa abertura é fundamental. Né? E acho que Lacan forjou a sua própria teoria, sua própria teoria da linguagem, por exemplo, né? Nessa interlocução e nesse diálogo com outras disciplinas fundamentais. Não dá para ficar fechada em si mesma e a psicanálise responder a seus próprios problemas. Né? Vamos encerrar por aqui, porque já são 10 horas, tá? E aí, daqui a 15 dias, a gente se encontra de novo por aqui e eu vou passar uma bibliografia para vocês, tá? Legal. Boa noite, obrigada pela presença. Depois a gente encaminha as gravações, tá? Tchau. Sim. Obrigada, tchau.